Então vamos para a nossa aula 2, parte 2. A gente vai falar um pouquinho sobre o Plano Real. O Plano Real foi uma reforma econômica neoliberal realizada no Brasil entre setembro de 1993, quando foi lançado o Cruzeiro Real, e julho de 1994, quando teve o lançamento do Real, durante o governo de Itamar Franco, para conter o avanço da hiperinflação. Com esse efeito, esse plano de estabilização econômica foi coordenado pelo Ministério da Fazenda e pelo Fernando Henrique Cardoso e obteve sucesso, uma vez que desde então a inflação ela tem girado em torno de 5% ao ano. As principais causas e características, né? A hiperinflação, ela corroía o valor do real, da moeda brasileira, ao qual ela desvalorizava diariamente, afetando a maior parte da população brasileira, que perdia com isso o seu poder aquisitivo. Por esse motivo, entre 1993 e 1994, o governo passou a ter como metas o equilíbrio das contas públicas, com a diminuição de despesas e o aumento das receitas. Assim, a redução dos gastos públicos e o aumento dos impostos foi uma forma de resolução, acompanhada pelo aumento das taxas de juros e pelo corte de repasses inconstitucionais aos estados e municípios, obrigando as autoridades administrativas, né? Essas medidas iniciais trouxeram um equilíbrio fiscal, o qual foi mantido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Com essa conjuntura, foi lançada uma moeda forte, o real, que ampliou o poder aquisitivo dos brasileiros e estimulou a economia. Por sua vez, para combater a inflação, os reajustes de preço passaram a ser anuais, né? Então, a abertura econômica, com a redução gradual das tarifas de importação, bem como a simplificação na prestação de serviços internacionais, também foi uma medida utilizada para estimular a importação e aumentar a concorrência com as indústrias nacionais. Por outro lado, o governo ele deu continuidade ao processo de privatizações, especialmente nos setores siderúrgicos e petroquímicos. Assim, a máquina pública ela ficava livre de encargos, né, para financiar os investimentos do setor. E, por fim, também vale a gente citar a manutenção artificial do câmbio, o qual valorizava o real, né, e mantinha a par o dólar, né. Por meio dessa venda, a moeda do mercado internacional, né. No contexto histórico, em 1993, o índice foi de 2.708% ao ano. Em meio a este cenário, o Fernando Henrique Cardoso ele foi nomeado ministro, né, da Fazenda e ele passa a compreender uma série de reformas. A primeira delas foi em agosto de 1993, quando ele criou o Cruzeiro Real, né? No dia 27 de fevereiro de 1994, essa ação ela é contemplada pela medida provisória 434, pela qual a unidade real de valor ela é instituída junto com as regras de conversão e uso dos valores monetários e da nova moeda nacional, né, o real, vigente até os dias atuais. No dia 1º de março de 1994, passa a vigorar uma moeda virtual, evitando um congelamento dos preços como uma medida transitória. Com isso, no mês em junho, a inflação foi de 46%, né? Em junho, quando a nova moeda foi lançada, a inflação foi de 6%, né? Então, com a estabilidade econômica, o mercado ele se reaquece rapidamente, levando a uma euforia consumista, né? E aí, satisfeitos com a repercussão da economia após 3 décadas de crise, os brasileiros eles elegem o Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, em outubro de 1994. Por fim, podemos dizer que o Plano Real ele foi bem sucedido em controlar a inflação
e ampliar o poder aquisitivo da população brasileira, aumentando o consumo e a produção de bens e serviços. Entretanto, algumas crises econômicas, sobretudo as externas, forçaram o governo a aumentar a taxa básica de juros para evitar a saída de capitais estrangeiros, o que causou o aumento do endividamento público. Apesar de tudo, a estabilidade monetária ela permanece. E aí, no primeiro mandato de 1994 a 1998, além do Plano Real, o aspecto do programa de governo foi uma série de reformas constitucionais consideradas essenciais para modernizar, né, o nosso país e garantir a estabilidade econômica. O seu governo ele foi marcado por uma quebra de monopólio estatal do petróleo, né, das telecomunicações e da energia elétrica e a privatização das estatais, né? Várias dificuldades surgiram e somaram seus reflexos da crise asiática, da crise da Rússia. A saída do governo, ela foi recorrer aos empréstimos, né, e assessoria técnica do FMI, né? A reforma do Estado e as privatizações, o governo ele foi marcado pela reforma do funcionalismo público e pelas privatizações, com o fim de obter a redução de gastos, né? Ele conseguiu terminar, em parte, a estabilidade do serviço público. Assim, os governos estaduais, eles foram obrigados a reduzir o número de empregados das suas agências, né? Igualmente, ele liberou a contratação de serviços terceirizados e por essa parte de empresas públicas e privadas, acabando com um emprego instável, assim, né? Com as privatizações, elas atingiram tanto as empresas estaduais quanto as federais, né? Os bancos, empresas, eletricidades, ferrovias, telefonia, né? Elas foram privatizadas durante 8 anos no governo do FHC, né? No segundo mandato, que foi de 1998 a 2002, a fim de conseguir apoio para sua reeleição em 1998, o PSDB mandou ao Congresso um projeto de lei que garantia a reeleição para cargos do Executivo, né? A lei foi aprovada em meio a um quadro ali de crise econômica, né? E ocorreram as eleições em outubro de 1998, com êxito, né, do combate à inflação. O Fernando Henrique ele conseguiu se reeleger, né? Aí, contudo, o emprego e a inflação elas voltaram a ameaçar o Brasil, né? O governo ele realiza novos acordos com o FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, e esse exige um controle de gastos públicos e aumento da produção como uma condição para novos empréstimos, né? E isso leva à criação da Lei de Responsabilidade Fiscal para os estados e municípios, né? Essa lei que a gente tanto escuta falar hoje, né? Apesar de várias crises externas que impactaram a economia brasileira, durante os 4 anos do segundo governo, graças à continuidade do Plano Real, a inflação ela se manteve baixa, né? Mesmo assim, os problemas históricos como a má distribuição de renda e a desigualdade social e a precariedade, né, na saúde e na educação, não foram resolvidos, né? Por essa razão, em 2002, não conseguiu fazer o candidato do PSDB, o José Serra, ganhar as eleições, que foram vencidas pelo Luiz Inácio Lula da Silva naquele ano, né? Após a presidência, após o término do mandato, o Fernando Henrique ele não concorreu a nenhum cargo político, mas ele continua ativo, dando entrevistas, publicando livros e participando de debates sobre a situação política do Brasil. Ele se tornou uma das vozes mais distorcentes assim, do governo Lula, né? Criticando algumas decisões do seu governo, a fim de preservar o legado do próprio governo dele, né? Que ele criou. Ele criou em São Paulo o Instituto Fernando Henrique Cardoso, aberto a todos os interessados em conhecer mais esse período da história do Brasil, né? Em 2008, faleceu a esposa dele, a Ruth Cardoso, o que significou uma grande perda para ele, né? Alguns anos mais tarde, lá em 2014, ele fazia uma união estável com uma ex-funcionária do instituto dele, né, Patrícia. Em 2013, ele tomou posse como acadêmico da Academia Brasileira de Letras, né? Um cargo muito importante, né? Ele ocupa a cadeira 36, né? E ele lançou em 2017
O primeiro é de uma série de livros chamados da Presidência, né? Que abordarão a sua estada como presidente da República. Aí a gente tem algumas obras dele, né? Que foi Negros em Florianópolis, né? Relações Sociais e Econômicas, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, Mudanças Sociais na América Latina, Dependência e Desenvolvimento na América Latina, Política de Desenvolvimento em Sociedades Dependentes, Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico no Brasil, o Modelo Político Brasileiro e Outros Ensaios, Autoritarismo e Democratização, enfim, entre outros títulos que a gente pode citar aqui, né? Então, essa foi o final da segunda parte da nossa segunda aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.